Olá, passageiros! Estamos começando mais um podcast do Só de Passagem, e hoje com uma convidada super especial. Uma salva de palmas para Mabô! Muito obrigada. E aí, Mabô, nossa querida cantora, compositora, produtora, preparadora vocal, trabalha em todas as áreas. Menina, tentando aí, né? A coisa da equipe. Você tem que ir aprendendo, a gente vai lendo, vai fazendo. Equipe. Me conta, você é daqui de Brasília mesmo? Você veio de outro estado? Olha, a família é carioca, mas eu nasci no estado de São Paulo, em Osasco. Tem um molho carioca mesmo. Aí você nasceu em Osasco? Sim, nasci em Osasco, mas a família é uma misturinha, tá? Porque a família lá no Rio de Janeiro também tem mistura de baianos e de mineiros. Então é aquele molho encorpado. Bem Brasilzão. Bem Brasilzão. Ai, que tudo. Aí você veio pra Brasília em que época? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Menina, aí você puxou. A gente chegou aqui em 96. E eu comecei a cantar no ano seguinte, 97. Novinha ainda, cantando desde criança. Adolescentezinha. Como é que foi esse processo de começar a cantar? Participava de igreja? Muita gente começa a cantar em igreja. Sim, teve muito a ver com igreja. Na verdade, foi uma mistura no começo de igreja e colégio militar. Que eu estudei lá. Você estudou? Nossa, era meu sonho estudar no colégio militar, sabia? Aquele lugar era uma delícia, porque era uma mini cidade, né? E você tinha como fazer de um tudo. Aula de redação, os grêmios, as associações, atividade escoteira. Tinha de um tudo. Quando eu era criança, assim, a gente tinha uma aula que era pra fazer de educação física. Aí a professora pediu um trabalho pra gente escolher um esporte, pra gente descobrir sobre esse esporte. Aí eu escolhi esgrima. E aí eu tive que procurar sobre esgrima. E o único lugar que dava aula de esgrima em Brasília era no Colégio Militar, você acredita? Mas, caro menino. Na verdade, foi até esse lance de valores que acabou me levando pra música. Porque em São Paulo, eu comecei criança, foi mesmo no balé. Aí balé clássico, jazz, quando eu comecei a fazer dança contemporânea... Colégio Militar lá de São Paulo ou não? Não, lá escola pública, lá estudava no ensino público. Aí minha mãe ia caçando, né, onde é que tinha as aulas gratuitas ou com uma taxinha. A gente era da periferia lá, eu nasci em Osasco, mas a gente morava na Coab 2 de Carapicuíba, famosa Coab do Netinho do Negritude Júnior. E aí você começou a fazer aula de balé. Uhum. 3 aninhos de idade. Oh, meu Deus, com o tutuzinho. Oh, meu Deus. E aí, interessada, né? Porque desde criança eu sou uma pessoa assim, eu gosto da coisa, eu fico obcecada, eu fico focada. Você vai até o tutano do negócio. 9 anos já tava usando sapatilha de ponta. Rolou um pequeno prejuízo nos dedinhos do pé? Rolou um pequeno prejuízo, mas a gente estava lá, firme e forte. Fazendo espacate, botando a perna na cabeça. E aí depois jazz, né? E depois, por último, que não deu nem 6 meses, não deu nem pra experimentar o gostinho, que foi dança contemporânea. Que aí foi na época de mudar pra Brasília. Só que aí chegou em Brasília, já tava naquela fase de começar a fazer prova de dança pra ir pra umas academias melhores. Menina, caro. É um investimento grande, né? Aí eu... Pai, mãe, acho que não vai, né? Não vai dar. O que você quer fazer? Aí fui procurar no colégio militar, o que tinha. Tentei ginástica olímpica, quase me quebrei, né? Fui pro atletismo, mas ainda tava faltando alguma coisa. Aí falaram, teste de coral. Eu, quê? É agora. Bom demais. Aí você fez o teste e entrou. Passei como chefe de naipe dos Sopranos na época. Caraca, você chegou cabeceando já o coral do colégio militar. Mas e você chegou a cantar em outros lugares também? Como é que foi esse processo de canto na infância? Olha, na infância, eu era tipo uma esponja. Qualquer comercial de televisão que passava, eu decorava a melodia, queria abrir a segunda voz, pegava panelas da minha mãe, montava para fazer a bateria, para fazer o ritmo, então eu decorava a música muito fácil. A primeira coisa que eu cantei para público... Não sei se você vai lembrar disso. A novela Deus nos acuda, eu acho que em 1992. Que foi quando a Cláudia Raia e o Edson Celulari fizeram um casal, se conheceram e eles casaram depois. E tinha uma música do Luiz Miguel chamada La Barca. Dice que la distancia se lo olvidó. Foi a primeira coisa que eu aprendi de ouvido, só de tocar na novela. Aí minha mãe viu que eu gostei, comprou o disco e eu ficava em cima daquela música. Aí cantei no recreio. Aí as pessoas no recreio. Eu com 8 aninhos de idade.
Ai, que gracinha. Não, só desse trechinho aí, eu quase chorei ouvindo só esse pedaço. Imagina as crianças ouvindo você cantando lá. Não, e as professoras, inspetor olhando assim, tipo... Uma pérola. Um artista entre nós. E aí, quando que foi que teve esse start entre a música ser, além desse lugar de amor e afeto, e virar uma coisa de profissão mesmo? Foi dentro do coro do Colégio Militar. Já no Colégio Militar. Porque a gente tinha um maestro, Sargento Leal, a gente apelidou carinhosamente de Papai Leal, porque era como um pai mesmo pra gente. Aconselhava artisticamente, pessoalmente, sabe? E aí eu comecei a fazer os solos do coro, eu e mais algumas pessoas do coro se destacando, homens e mulheres, e ele começava a conversar com a gente, olha, pensem se vocês querem levar isso adiante, comecem a estudar, ó, tá aí a prova do PAS, não querem fazer música no UNB, querem entrar pra uma orquestra, o que vocês querem fazer? E eu gostei da coisa, falei, cara, dá pra tirar diploma, então vou fazer canto erudito na UNB. Estudei feito uma louca, não fui para cursinho, estudei por conta própria e com o Sargento Leal, e aí passei tanto no PAS quanto no vestibular, primeiro lugar para música na UNB na época. Caraca, primeiro, arrasou demais. Não, e eu tenho em mim que o processo seletivo da UNB, para a música, a prova específica ela é bem mais importante, bem mais puxada do que o vestibular em si. Aí você se preparou com o seu maestro para essa prova? Sim, sim. Você lembra como é que foi? Olha, Mais ou menos? tinha leitura à primeira vista, que eu acho que foi a minha pior nota. Você tem que pegar uma partitura e aí você tem que cantar a música. O professor te entrega na hora. Na hora? Uma partitura e você tem que fazer a leitura. A altura e nome da nota à primeira vista. Mas você não tem que cantar, pelo menos. Você canta? Leitura à primeira vista é cantando a nota. Meu Deus do céu, o teu ouvido tem que estar assim. Tava tinindo, porque eu passei um ano assim, uma ó. referenciazinha, né? Não, você já tem a nota na cabeça. Você tem que ter a nota na cabeça? Dó. Eu tenho um dó eterno na minha cabeça. Mulher, que top! E aí você... porque quando você vai fazendo a leitura, o solfejo, né? Que é ler as notas no tempo, né? Tudo bonitinho. Você começa a ter noção de escala. E aí algumas notas, todo mundo vai ter alguma nota que vai ter uma maior afinidade. Tem gente que tem um Mi guardado na cabeça, tem gente que tem um Lá, a maioria das pessoas guarda com mais facilidade o Lá. Pra mim foi um Dó por causa de um arranjo que eu cantei na época do teatro musical, que aí ficou a nota ali na minha cabeça. Como assim na época do teatro musical? Que a gente ainda tá falando... Menina... Que foi, né? Colégio Militar, coral e tudo mais. Antes de terminar o Colégio Militar, eu entrei pro já falecido Instituto de Música do Distrito Federal, do maestro Vladimir Fiuza. E aí eu formei em teatro musical lá. Eu fiz de 99 a 2002. Ele me viu num musical. Eu fiz a Delores Van Cartier no Mudança de Hábito, em 99. Ele me viu, eu tava com 15 anos quando eu fiz. Falou, você quer uma bolsa de estudo? Eu quero, que legal. Me leva. Aí eu entrei pro teatro musical. Foi esses anos todos, de 99 a 2002, estudando canto, dança, sapateado, fazendo espetáculo semestral. Era o que eu mais queria, um lugar que me desse essa formação 360, sabe? Sim, de palco, expressão e... todas as áreas, né, que a gente pode explorar dentro da performance. É muito gostoso, porque você sente o seu corpo inteiro trabalhando, né? Você falou que você também já estudou com pessoas do teatro musical. Sim. Não é uma delícia você sentir que tá tudo trabalhando para além da voz? Uhum. Um desafio. Tem muita técnica de respiração, né? Uhum. Que eu peguei... Quando eu formei, eu fiz o UNB também. Mas eu entrei pra farmácia e fiz transferência interna pra... Farmácia? Foi. É porque eu era muito, no meu ensino médio, eu era muito boa em exatas, eu era muito boa em matemática, eu gostava muito de química. E aí eu fui nessa mentalidade, né? Aí chegando lá eu falei, não tem nada a ver comigo. Aí eu mudei pra comunicação.
para publicidade, que é o curso que eu sou formada. Só que no último semestre de publicidade, eu dei uma enrolada para formar, que eu queria pegar umas matérias de artes cênicas, né, para eu explorar. Tem que aproveitar enquanto tá lá dentro, é tanta coisa legal. Muita. Eu peguei com o Thiago Mundim, não sei se você conhece. Thiago Mundim, que amor! Foi Voz em Performance, que eu peguei com ele. E aí, foi na pandemia, mas foi muito legal, mesmo assim, porque foi online, ele conseguiu fazer umas dinâmicas bem interessantes, e aí ele ensinava a gente que a gente tinha que ficar segurando ter esse as controle, né? Aqui. É, porque você vai fazer movimentos amplos, né? Você vai tirar o eixo do braço, do ombro, tudo do lugar. Então você tem que estar com a musculatura respiratória muito bem treinada para continuar o fluxo de ar delicado, né? Mesmo com o movimento brusco do corpo. Tanto que ele botava a gente no início da aula pra fazer exercício de abdominal. Aí abdominal. Era online, ligava ali Vira a câmera e você tá lá. E aí ficava lá, fazendo abdominal na pandemia. No canto erudito era com saco de arroz. Sério? Deitava no chão, saco de arroz de 5 quilos aqui em cima e levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa. Tá bom já com 5 quilos? Bota 10, levanta, abaixa, levanta, abaixa. Respirando assim. E controlando. Subindo devagarinho, descendo devagarinho. E rápido. Pá, pá, pá. Na faculdade do canto erudito. Que legal! Técnicas antigas, né? Que, sei lá, da época Farinelli, Caruso, que a galera realmente bem antiga, período romântico, usava para fortalecer a voz, né? Você colocar um peso e ir levantando, fortalecer a musculatura, mas que eu realmente entendo que elas têm enorme serventia até hoje, porque te dá muita noção do controle, sabe, do seu músculo. Você consegue ir, parar, encher mais um pouco, parar, e esvaziando muito devagarinho. O controle das frases longas tem a ver com isso, né? Com esse controle da musculatura do diafragma. Então, tinha umas técnicas muito engraçadas, assim, para você controlar o sopro. Vela. E a chama da vela, você controla ela bonitinha, ela ficar ali, ela voltar. E muito visuais também, né? Uma coisa que você explora outros sentidos. Muito educativo. Legal! Nossa, eu nunca tinha pensado nessas abordagens de desenvolvimento. Pois é, e a professora da época, né, a professora Irene Bentley, maravilhosa, ela tinha esse ensinamento old school, mais a moda antiga, e isso abria muitas possibilidades na cabeça da gente. Porque você visualiza os movimentos do seu corpo, das musculaturas. E na hora que você aplica no canto, na hora que você vai cantar a peça, né, as canções antigas, as operetas, você visualiza o sopro, você entende aonde que é a hora de colocar maior abertura, menor abertura. Gente, é lindo. Sou suspeita pra falar, né? Professor de canto é sempre suspeito pra falar de voz, porque vai apaixonando mesmo. Só uma curiosidadezinha assim, você usa essas técnicas nas suas aulas de canto também? Eu gosto de usar e de usar também, inclusive, as atualizações delas, porque, por exemplo, o controle de sopro, hoje em dia, em vez da gente fazer com a vela, né, tem os canudos que a gente usa, né? Tubos, aí silicone, vidro, o canudinho de pirulito que você usa para você também treinar o sopro, né? Sim, aí tem outras abordagens. Só a gente aproveitar e fazer uma divulgaçãozinha. Como é que a gente faz pra tela de canto com você? Meu amor. Fala aqui, ó, pra câmera, para Lente da Verdade. Gente, MABOH, tá bem no Instagram, Mabo_Ávida. Me procurem pela DM e a gente conversa sobre as aulas de canto. Tem novas vagas neste ano para mini turmas, no máximo 3 alunos, e vagas também individuais, né? Você dá aula para vários alunos ao mesmo tempo? Sim. Que legal! No máximo trio, que é para eu poder dar atenção para todo mundo, né? E aí estamos com uma sala super deliciosa no Instituto Prisma, lá na Sala São Paulo, setor comercial sul, em associação com o maravilhoso Flávio Franklin, né? Que é também um professor de canto, tem técnicas a partir da saúde holística, né? E aí a gente está aí nesse local, a gente pretende começar palestras também. Que tudo! Eu não tinha pensado nisso. E o bom de você fazer aula com mais pessoas, primeiro que você tem um destravo, né? Que você tá com outras pessoas passando por essa situação junto com você. Sim. De estar cantando. E consegue ser um valor mais acessível, né? Um valor mais acessível, e também dá para ter a experimentação de segunda voz.
né? A gente, com turmas de 2, 3, a gente pode ir passando a coisa do controle vocal. Um segura uma nota, outro segura outra. A gente brinca, faz uma Gente, dinâmica. a sua cabeça pra música deve ser incrível. Você deve, tipo assim, escutar e já sabe, ver o desenho todinho que as pessoas estão cantando. Tem uma coisa meio assim de desenho mesmo. É como se passasse um gráfico, assim. Você visualiza isso. Enquanto eu tô cantando e quando as outras pessoas estão cantando, eu vejo notas subindo e descendo, tem orquestra tocando, às vezes eu sinto algo como textura, cor, né, que é a coisa da Você tem sinestesia. sinestesia musical? Vou botar você Mais pra fraquinha, escutar mas tenho. Não, vou botar você pra escutar as músicas minhas e falar as cores, pra fazer os videoclipes delas. Isso é muito legal para você aumentar essa questão da percepção, né? A música já tá lhe dando uma mensagem, o instrumental, a letra soma e a coloração, a imagem soma mais outra camada. Isso é maravilhoso. Nossa, eu tô encantada com você, Mabu. Obrigada. Sério, quanta coisa incrível. Vamos continuar essa história de vida. Vamos lá. Tava lá na escola, na UNB, fez canto erudito. Fiz canto erudito. E aí, como é que foi? E aí comecei a perceber que, ok, tá legal, mexe com a voz, tô aprendendo um monte de coisa, mas ainda não é isso. E aí eu parei. Você chegou a formar em canto erudito? Não formei em canto erudito. Eu falo que pela soma de meio mais meio é igual a 1, que foi meia faculdade de canto erudito e meia faculdade de moda no IESB. Eu fui fazer moda. Meu Deus, você é muito completa. Como é que foi essa faculdade? Na verdade, é inquieta, né? Inquieta, curiosa e começa a comichar e fala, não, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, como é que funciona. Eu saí da UNB em 2007 e aí fiquei aquele períodozinho assim, não dá nem pra dizer que foi ano sabático. Porque eu, inquieta, né? Eu falo, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Qual outra área que eu curto? Mãe, se eu fizesse faculdade de moda? Ela falou, é legal, porque minha mãe, inclusive, costureira, né? Massa! De profissão. Ela falou, não, vai fazer, eu acho que você vai gostar. E desde pequena também eu gosto de costurar à mão. Roupinha de boneca, fazer um reparo no bichinho de pelúcia, pegar ali um tecidinho que tá esquecido e fazer um broche, um chapéu, um acessório, uma blusinha. Então era uma outra coisa para além da música que me instigava, e a coisa dos figurinos de época sempre me pegaram muito. Eu falei, cara, acho que moda é um caminho. Aí você fez um tempinho ali. Fiz 1 ano e meio, faltou meio ano pra formar, que era o tecnólogo de 2 anos. É mais curto, né? Aí parei de novo, porque... Mulher, tu aguentou 6 meses pra pegar esse diploma. Banda baile. Me chamaram e aí começou a ficar inconciliável. Eu já tava na época, inclusive, como backing vocal do GOG. Já era uma época que eu tava ali com a galera do hip hop. E aí me chamaram pra fazer banda baile. Porque eu conheci uma galera quando eu fui pro Ídolos, em 2005. E essas amizades frutificaram, e daí saiu o backing vocal do GOG, daí saiu banda de baile e várias coisas que eu fui desenvolvendo ali mais ou menos até o ano de 2010. Como é que foi participar do Ídolos? Menina, teve o seu sabor, teve a sua maravilha, teve sua dose de pesadelo. Você ficou naquela fila? Fiquei. Existia mesmo? Em todos existe aquela fila. Até no The Voice. Inclusive, quando não filmam, aquela fila tá existindo. Tá existindo, e a gente lá esperando, cansando, dormindo, acordando, tomando susto, acordando todo babado, assim, minha vez, é daquele jeito Aí mesmo. você se inscreve pra entrar na fila. Isso, faz a inscrição, aí te selecionam pelo vídeo da inscrição, aí tem fila. Gente, eles conseguiam selecionar todas aquelas pessoas. Aí tem várias filas, tá? Porque primeiro você faz uma fila pra cantar pros estagiários, se você passar... Aí, pra você cantar pro pessoal que já é da parte de produção do SBT. E depois, por último, é com os jurados. Então, haja quem fila. eram os jurados da sua época? Thomas Roth, Miranda, 2, assim, queridíssimos. Ai, meu Deus, como é que era o nome? O Arnaldo Sacomani, que era o magrinho de óculos. E tinha também uma jurada portuguesa. Não me lembro agora o nome dela. Mas os produtores brasileiros, assim, cara, ao menos comigo, eles foram os amores, assim. E você chegou até que etapa nesse ídolo? Semifinalista. Você foi semifinalista! Olha que chique! Você tava escutando isso, Brunei? Comigo ele não era, ele foi com algumas outras pessoas, mas comigo ele não foi, não, ele foi um amor. Ele perguntou, gente, se o Sacomani, ele realmente era um saco.
Esse trocadilho muita gente gosta de fazer até hoje, inclusive. Mas, cara, na real, ele e o Miranda eram os caras, assim, mais exigentes, né? Mais linha dura. Mas eles foram muito fofos comigo, assim. E você ganhou no trato, visibilidade tudo. nacional também nesse processo, né? A visibilidade foi de um jeito que não era exatamente o que eu queria, mas tá valendo. É que no meu teste com jurados aconteceu um negócio muito engraçado, gente, que até hoje eu falo, oh, meu Deus, por quê, Deus, por quê? Sempre rola uma piada, um fiasco, assim. Fui fazer o teste, geralmente eles pediam pra pessoa cantar uma música estourando 3. Aí meu teste foi indo, 3 músicas, 4 músicas, 5 músicas. Eu comecei a entrar em pânico porque eu não tinha preparado mais do que isso. 7ª música. Que eles queriam um show. Eles estavam gostando tanto de você que eles não estavam nem... Não, e eu nervosa, já começando a me tremer, eu sei que vou te amar. Já com a voz tremendo, aí deu um branco. E eu esqueci a letra, larará, e baixei a cabeça. Aí o Miranda, e você ganhou um sim, larará. E isso ficou veiculando o comercial desse jeito, ó. Meses, todo mundo me conhecia como a garota do larará. E eu comecei a ser parada na rua e todo mundo. E eu esqueci a letra, larará, e eu... Oh, gente, ai, não foi isso, não foi só isso. Ai. Gente, você virou um meme. Virei. Um dos o meme primeiros antes do meme. memes. O meme antes do rolê todo Quando da tudo internet. era mato no terreno do meme, eu Você estava foi. lá. Que legal, Mabô do céu. E isso foi bem próximo na época que você estava fazendo moda, ou não? Foi depois da moda? Foi antes, foi bem antes, porque Ídolos começaram as seletivas em 2005, as semifinais elas foram ao ar em maio de 2006. A gente ficou meses aí nesse processo. Nossa, era muito novinha. Uhum. Nossa, pamonha de tudo, bem. Pamonha de tudo, assim, tipo... Moda foi bem mais tarde. Nesse período, eu estava na UNB, já começando a questionar. Aí, ao mesmo tempo, estava com o GOG e ainda estava fazendo uns trabalhos de backing vocal de sertanejo também. Fui backing vocal de um bocado de dupla daqui de Brasília. E depois do Ídolos é que começou todo esse lance da banda baile e tudo mais. Que as coisas foram bem grudadas umas nas outras. Começou tudo acontecendo tão rápido, sabe? Que ficou confuso. Eu fui saindo de uma coisa, entrando em outra. E aí, vai me contando as coisas que foram acontecendo. Pode desenrolar. É sobre isso, nosso podcast. Foi uma transição. Saindo do sertanejo e indo pro hip hop. Conhecendo o pessoal do hip hop. Foi lá dentro que eu conheci a galera da banda baile pra qual eu fui, que foi a Def Music. Ela pertence até hoje aos filhos dos donos do Esquema 6. E aí foram 12 anos de Def Music, assim, é uma escola. Olha, as duas coisas que me ensinaram muito de quem eu sou hoje, a disciplina, a assertividade. Ai, tá com medo, vai com medo mesmo. Teatro musical e banda baile. A banda baile tem que ter um repertório muito grande, né? Você esconde tudo. Você tem que ir tirando música muito rápido, muito rápido. E na época era pasta. Eu tenho até hoje a pasta, assim, ó, com mais de 150 músicas. Meu Deus do céu, você já fez muitas apresentações na sua vida, né? Muitas de vários tipos. Um show, assim, que te marcou muito. Você falou, nossa, esse show... Pode ser mais de um também. Se não conseguir escolher só um, a gente tem tempo. Menina, porque, olha, foram tantas coisas diferentes. Não precisa ser só da baile também, da sua vida. Olha, da minha vida, teve uma que me marcou muito porque foi... a primeira vez que eu cantei como solista dentro do Teatro Nacional. E também foi o mesmo dia em que eu tive a minha primeira crise de ansiedade antes de entrar no palco. Meu Deus. Isso foi em 2000 e foi uma apresentação do Instituto de Música do Distrito Federal. Foi um espetáculo todo de música brasileira que a gente fez na Sala Martins Pena. Eu travei na coxia. Uma meia orquestra na minha frente, maestro Vladimir regendo. Eu tava com 19... 17. 2000, ali. E ele regendo pra eu cantar a música Atrás da Porta, da Elis Regina. Eu já tava, assim, viciada em Elis Regina na época. Ele deu a entrada, eu travei. Eu não consegui andar, assim. Eu vendo, eu sabia que eu tinha que entrar, mas meu corpo travou, minha cabeça travou. Aí ele fez assim pra mim. E deu a entrada de novo para a orquestra, eu me acalmei,
Fui e cantei. Mas daí pra frente começou a ser um episódio que foi se repetindo. E aí eu fui buscar ajuda e descobri que eu estava tendo crise de ansiedade. Assim, é uma coisa com a qual eu luto e trabalho até hoje, mas você aprende a contornar, colocar ali a seu favor, mudar a energia dessa ansiedade, canalizar ela. Essa foi marcante. Foi muito marcante. Você era muito novinha também, né? Com uma responsabilidade muito grande. No Teatro Nacional, ainda solano. Meu Deus com a do orquestra céu. toda pra você. Vamos dar um desconto? Dá pra entender? Aí depois você começou a ter mais umas outras vezes esse tipo de situação. Como é que você faz pra contornar? Qual a técnica assim, que você acabou aprendendo? Olha, em primeiro lugar, a primeira coisa que me passaram foi a técnica respiratória. Porque a crise de ansiedade, ela vem, ela te desordena mentalmente, emocionalmente aí. Acelera o batimento cardíaco, acelera a respiração. Qual é a primeira coisa? Você Pare de respirar. desacelera. Começa a fazer todo um processo de respiração mais lenta, leva mais tempo inspirando, segura. Aí expira também uma expiração bem longa e esse processo vai diminuindo a pressão, acalmando o batimento e aí você vai começando a colocar as ideias de novo em ordem. Oxigênio no cérebro. Porque como se fosse um mini curto-circuitinho que te dá. E aí você, sabe, tem que E a gente conversar não consigo aprende mesmo. na infância isso, né? A gente não tem esse costume de ensinar crianças a se controlar emocionalmente. Não, o adulto quer que a criança se acalme gritando com a criança. Aí a criança se desestabiliza, o adulto também, aí vira um salseiro, assim. Uma confusão. A gente tem que estar aprendendo essas técnicas diferentes. Exatamente. E como compositora, Mabô, como que é essa sua vertente de composição? Olha, como compositora, começou antes de cantora. Eu já, por conta dessa coisa da memória, né, de infância, das melodias, eu ganhei, eu acho que foi com 11 anos, aquele gravadorzinho de fita cassete, um botãozinho vermelho, REC, E aí eu ficava gravando as minhas melodias, e aí quando chegava em casa, eu terminava de fazer lição de casa, e ia escrever letras para aquilo. Aí eu assistia uma cena de novela, aquilo já me dava uma ideia de letra e escrevia. Então, para mim, tem essa fluência. Eu posso primeiro compor a melodia e depois fazer a letra. Como posso também ter uma letra e depois musicar. Então eu consigo atender como compositora 100%, consigo atender como melodista, como letrista e de uns tempos pra cá venho me arriscando como harmonista também, né? Tô aí trabalhando o curso de harmonia funcional e conseguindo completar a obra. Que curso você está fazendo? Você está fazendo um curso específico? Você está estudando autodidata? Eu estou estudando autodidata. Eu gosto muito desse processo autodidata porque eu consigo fazer dentro do meu tempo. Tem um parêntese aí em tudo isso que a gente falou sobre aprendizado até agora. Eu sou uma pessoa neurodivergente. Até agora categorizada como TDAH e altas habilidades. Tem cara de altas habilidades mesmo. Uma curiosidade que não tem fim, né? Mas o meu tempo de estudo, de aprendizagem, ele é um bocadinho diferente das outras pessoas. Às vezes eu gosto de avançar com o que eu tô aprendendo e às vezes eu tenho um atrasinho. E aí eu preciso passar por aquela aprendizagem de novo, repetir aquela informação. Então eu gosto muito do estudo autodidata. Então eu vou. Quais os nomes dos youtubers no momento de música que estão dando boas aulas de harmonia funcional? Pego os 3 assim e vou. Áudio, eu voltei a estudar áudio. Quais são os nomes? Qual canal? Menina, tem um eu só gosto pra do recomendar? Antero Music. Vou até anotar aqui, ó, pra eu dar uma Antero Music, estudadinha. ele é muito bom. Vira e mexe, ele fala também algumas coisas a respeito do método do Almir Shediac, que é livros maravilhosos, tá? Se você quiser entrar de cabeça, assim, já compra os songbooks e os métodos de harmonia do Pai me deu de Almir aniversário de Shediac. 15 anos, sabia? Isso é o presente! Livro do Almir Senhoras e Shediac. senhores. Você não precisa de mais nada. Acabou. Assiste as análises do Antero Music, depois eu te passo mais algumas coisas por WhatsApp. E com os livros do Almir Shediac, você tá, assim, respaldadíssima. Ai, que chique. O que você tem estudado atualmente, que você tem se interessado mais? Olha, esse ano eu virei já estudando para sound design, para poder fazer áudio de streaming, de peças de teatro, de musical. Eu me peguei gostando muito durante um período que eu estava meio assim,
triste com a voz, com o palco, com o mercado, que vira e mexe tem esses momentos, né? Que a gente Dá uma enjoadinha. se estressa, se decepciona, né? Com o meio. E aí eu quis ficar um pouquinho mais reclusa. Eu falei, vou estudar uma coisinha mais... Há um tempo atrás, nesse mesmo tipo de reclusão, eu estudei locução. E aí, dessa vez, é a coisa do sound design. Porque você assiste uma série, por exemplo, Dark. Olha aquele trabalho de som. Sim. Aquilo é incrível. Eu gosto muito de assistir dorama também, tá, gente? Sou dorameira. Yeah. E aí eu fico de cara também com as trilhas sonoras, o encaixe, a trilha incidental. Eu sou muito vidrada em incidentais de filme, de série, desde criança. Como assim, trilha incidental? O que é uma trilha incidental? Sabe quando tá rolando a cena, sei lá, por exemplo, o pôr do sol, lindo. Uhum. E aí começa. E vai dando close naquele pôr do sol e a música vai crescendo. Isso é a trilha incidental. Um instrumental, geralmente instrumental, pode ser música com voz também, mas esse instrumental que acontece e que ele faz você mergulhar na cena que está sendo entregue. Ele adiciona uma camada Que é no imersivo, trabalho, né? para te deixar mais imersa naquela cena que está acontecendo. Eu acho muito louco como que trilha sonora faz a gente sentir coisas, né? Que nem quando a gente tem taquicardia, que fica... tan, 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 tan. Exatamente, está te provocando medo. Tubarão. Dan, 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 dan. Aí aquela barbataninha. Dan, 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 dan. Sim. Aí você fala, cara, vai dar ruim, vai dar ruim. Já é pra te preparar pra aquilo. Psicose também, né? São as trilhas aí icônicas. E aí eu quero entender isso. Eu quero entender desde o acorde que vai ser usado, a dinâmica musical que eu preciso imprimir, né? Mais fraco, mais forte. Acelera a música. Porque eu quero entender qual é a música que caminha e me entrega essa cena. Nossa, você é muito completa, né, Mabo, artisticamente. Eu estou repetindo essa frase várias vezes, mas cada hora chega um complemento novo, aí. Aí não tem como. Me fala dessa sua trajetória de locutora. A locução, eu acho que ela foi assim, a coisa que me chegou por último. Porque o sound design, o áudio, eu já tinha dado uma estagiadinha na época de UNB, assim, o antigo estúdio James que tinha na Asa Sul. E aí, a locução era uma coisa que sempre ficava na vontade. Locução, dublagem. E aí, um amigo que achou a minha voz bonita, eu conversando, aí ele falou, você não quer fazer umas dublagens aqui com a gente, não? Comecinho do Astronauta Filmes, estúdio Astronauta Filmes aqui de Brasília. Quando eles ainda tinham a sede em Taguatinga, na Sandu. Aí eu comecei a gravar algumas coisas com eles, o estúdio foi crescendo e eu fui efetivada, né? O Hudson, Júlio, até hoje, colegas maravilhosos. Hoje eles têm as próprias produtoras de áudio deles e eu continuo trabalhando como locutora com eles. E como que são esses trabalhos? Você dubla o quê, mais ou menos? Na verdade, a locução, ela vai ser... Você tem um cliente, o cliente brifa que tipo de texto ele gostaria que você falasse. Aí você manda um teste. Olha, um ritmo um pouquinho mais rápido, uma voz mais maternal, ou uma voz mais alegre, mais jovial, tem que ser em 30 segundos. Aí tem um valor. 45, outro valor. É um institucional, um outro valor, porque você tem que falar em cima da trilha e tem que se emocionar e crescer junto com a trilha. Então, já fiz para o governo federal, já fiz para o Ministério de Minas e Energia, já fiz para o Ministério da Educação, já fiz para, como é que chama? Magic Color, que é aquela marca brasileira de tintas, né, de cabelo descolorantes, Banco do Brasil, Tecar Jeep. Então, ao longo dos anos aí, são vários clientes. Eu tô conseguindo ouvir as propagandas que você tá fazendo. Tecar Jeep, embarque nessa aventura. Meu Deus, que legal, muito maravilhosa. E a peça do Eu Vou Tirar Você Desse Lugar? Ai, menina, isso foi um presente que a vida me trouxe, assim, num momento em que tava tudo desabado, a ladeira desceu, aí foi que o barraco desabou, tava nesse momento da vida. E aí me indicaram para ser diretora vocal deste espetáculo. E aí eu conheci essa figura que eu amo para todo sempre, o diretor Sérgio Maggio. Beijo, Sérgio. Que eu quero muito poder escrever algo para realizar junto com ele agora, dessa vez um texto meu. Sérgio, ainda vamos realizar isto. Ela canta, ela borda, ela escreve, ela faz tudo. E a gente fez o teste de elenco
E sabe um encontro dos astros que acontece e a gente encontrou o elenco perfeito, sabe? Quantas pessoas estavam no elenco, mais ou menos? A gente tinha um elenco enxuto, a gente tinha um elenco, acho que eram 7 pessoas. A atriz Camila Guerra, a Gabriela Correia, que é uma maravilhosa, Tainá Baldez, alguns meninos que vieram de Goiânia. Ai, infelizmente não vou me lembrar agora dos nomes deles. O Jones Schneider, que é já um veterano do teatro brasiliense. Foi a segunda vez que eu trabalhei com ele, inclusive, preparando a voz dele. A primeira vez tinha sido em 2003, quando a gente fez com Túlio Guimarães o Coqueiro que dá coco. E aí trabalhei com ele e preparei a voz da Zezé Mota em uma das récitas que ela participou com a gente. Nesse, que foi o Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, eu acho que foi até esse trabalho de 2003 que acabou me levando a esse de 2014. Tem muito a ver com a indicação que foi feita, né? E aí, quem foi a figura que nos aparece ali, que eu tive a honra de preparar a voz? Maria Alcina. Diva. Gente, que maravilhosa. chique. Então, assim, eu tava com um elenco perfeito na mão. Quais que são os principais desafios de preparação vocal, assim, para teatro musical? Olha, ali era mais teatro com música. Não era o teatro musical na linha que a gente conhece, que a primeira coisa é a voz, a música, e a segunda é a atuação. Ali era teatro vertente brasileira de teatro, né? Com bastante experimentação, inclusive. E a música entrou como algo mais. Era sobre toda a obra do Odair José, mas a gente estava tendo cuidado de equilibrar atuação e música. Não deixar nem mais para um lado e nem mais para o outro. O primeiro grande desafio é: atores falam muito, conversam muito e interpretam várias peças ao mesmo tempo. Então, chegarem com as vozes cansadas para o ensaio. Segundo grande desafio é a gente fazer essa separação da voz de canto e da voz de personagem. Porque foi um momento em que eu fiz a preparação de ambas as vozes, né? Então, olha, seu personagem tem essa tal característica que é mais malandro, uma fala mais mole, uma coisa mais assim como quem tá quase querendo se esconder atrás das palavras, etc e tal. De quem fala querendo não falar. Só que na hora de cantar, a gente precisa encaixar essas características do personagem e não deixar também ir embora a dicção cantada. Tem que ter mais abertura bucal. Então você tem que cantar com as características do personagem também. Tem. Então você não canta como se você estivesse cantando normal. Não, é outro tipo de canto. Porque senão aí fica, como diria meu professor Marconi Araújo, você está tendo possessões demoníacas vocais. Porque aí você tá aqui, o personagem é assim, e de repente a hora que você vai cantar, eu vou tirar você... Não, pera. Atrapalha a imersão do público. Porque você jogou uma outra coisa ali que não condiz com o que o público estava envolvido até aquele momento. Então você tá aqui, né, aquele personagem, aquela coisa meio caricata, meio canastrona. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os... Você então tem que manter a mesma entonação. Tem que exatamente. A personagem que é a mocinha, ela colocou a voz nesse lugar, então ela vai ter que cantar também com uma coisa que vem daqui, sabe? Tem que ter continuidade o processo. E isso ajuda no corpo. Né? Você já se arriscou como atriz também? Tô doida assim, o máximo até onde eu fui foi a atuação do teatro musical, na época em que eu formei como, né, atriz de teatro musical, mas eu tenho muita vontade de fazer teatro mesmo, televisão, inclusive tenho muita vontade de testar, assim, outros limites. A curiosidade nunca acaba, quando você é geminiano, a curiosidade é sem fim, assim. O geminiano tem essa característica, né, de conhecer de tudo, mas tudo um pouco. De tudo um pouco, aí vem o problema, que é quando você tem muitos capricórnios no mapa. Que vai até o final. Fala, não, pera, tá raso. Vamos mais um pouquinho? Não, estuda mais um pouquinho, lê isso aqui, conversa com não sei quem. Aí quando você vê, você já tá lá. Que tudo, Mabu. Nossa, muito legal toda a sua história, toda a sua trajetória. Eu vou ficar te perguntando as coisas que eu anotei aqui, tá? Pergunta. Vamos lá. Do Camboatá, como é que foi? Olha, foi um projeto muito lindo, que durou aproximadamente 10 anos, que o mote era Mulher, Música e Capoeira. Você também faz capoeira?
Eu tentei sem sucesso, então a minha parceira era quem fazia os passos de capoeira. Eu tava mais na parte de dança. Foi um momento que eu retomei, assim. Foi muito importante pro meu corpo, porque eu pude me rever bailarina de novo. A gente tinha alguns números de dança, a gente se experimentava completamente. A gente fazia alguns textos teatrais, a gente cantava, a gente tocava instrumentos. Qual que era o nome da sua parceira? A Nayara Lira. Nayara Lira. Isso. Durante um tempo a gente tinha terceiros elementos também. Teve a Letícia, que foi um terceiro elemento junto com a gente. Teve a Ivani. Mas manteve o nome do Camboatá. Camboatá. Foi trio Camboatá durante um tempo, aí depois virou duo Camboatá, a gente teve a Zila Siquê também, a gente teve a Débora, então a gente teve em vários momentos um terceiro elemento, mas era sempre muito ali, basicamente eu e a Nayara fazendo toda essa coisa. E aí tinha as pinturas de rosto. Como que surgiu esse projeto? O projeto era da Nayara. E aí ela foi experimentando pessoas, até que a gente se encontrou e eu fui o elemento que ficou por mais tempo, né, no duo Camboatá. E aí a gente tinha muito essa ideia da arte 360. A gente casou muito nesse raciocínio. E foi aí que a gente conseguiu realizar todo o Camboatá, porque é para ser sem fronteira. Quer nesse número fazer um passo de capoeira? Faz. Vamos usar o violão? Tá, não sei tocar violão. Vamos usar de uma forma disruptiva. Eu pegava uma varetinha de madeira e eu percutia as cordas de outra forma. A gente tirava outras sonoridades dos instrumentos. Aprendi a tocar derbaque, djembe, cachixi. Então era bastante percussivo e muito voltado para o canto e para o corpo, os espetáculos. Que legal. E como é que eram os shows? Vocês fechavam como? A gente fazia muitos shows ligados a esses nichos. Então a gente fez muito show pra galera da capoeira, a abertura de formatura do pessoal da capoeira. Eu sou capoeirista. Oh, que bonitinho! Incrível, não. Tá até um tempo que eu tô parada, Menina, mas é eu sobre tenho se uma conectar. corda. Não é sobre a coisa de ser incrível. É sobre a gente se conectar, porque é ancestralidade, Sim. né? Eu amo tudo que envolve a capoeira, né? Que a capoeira, ela tem esse negócio de ser música, ritmo, dança, luta, e ao mesmo tempo é um jogo, e a roda é um lugar... É sagrado, é muita sagrado, energia. E a palma é tudo de bom. Muito. Dá pra ver através disso que você gosta de coisas, né? Que te desafiem 100% do seu corpo, não só a mente. Porque tem um ingrediente aí que tem a ver com o teatro musical. É um desafio de corpo inteiro. A capoeira, ela vai te falar como posicionar o seu corpo, o momento. Como também a dança tem um momento ali com seu parceiro que você entende até onde ele vai para você vir junto, né? Então tem uma disciplina muito grande mental e corporal. Isso é incrível. Ai, eu sou suspeita de falar, acho a capoeira maravilhosa. E ainda tem elasticidade ainda, que você tem que ficar... Foi nessa parte que eu me lasquei, eu disse que... Foi arriscar muito alto esse chute. Foi, não, aí eu fiquei, não, vamos dançar só mesmo, que tá bom, tá maneiro. Mas aí vocês conseguiram ir pro Brazilian Day em Sydney, na Austrália. Foi no primeiro projeto que a gente inscreveu, o projeto FAC Conexões. Um mestre de capoeira maravilhoso de lá, cujo nome, infelizmente, não vou me recordar, mandou uma carta convite pra gente, e aí a gente foi pra lá pra fazer. A gente foi uma das primeiras bandas do primeiro dia do Brazilian Day. Que legal! E como é que foi essa experiência? Cara... Muitas horas de voo? Você já tinha feito outras viagens internacionais antes? Eu te falo, cara. O voo, ele foi um episódio à parte, porque a gente foi jogada dentro do avião no reflexo dos terremotos de Santiago do Chile. Meu Deus do céu! E aí a gente pegou um reflexo enorme, tremores assim do reflexo, anúncio de alerta de tsunami, tudo. E o aeroporto de Santiago, ele fica de frente pro mar, né? Você vê lá. Aí o mar revoltíssimo, uma chuva, os tremores. Menina, Meu Deus, é um troço que horroroso. Susto! Quando a gente chegando, né, pra poder despachar as malas, eu senti uma coisa estranha no meu pé que foi subindo, né? O joelho, quadril. Quando chegou no quadril, assim, coisa estranha, a sensação igual que tá tremendo. Quando chegou no estômago, deu náusea. Aí deu aquela vontade, assim, de me abaixar. Quando o tremor chegou na cabeça, eu botei as mãos no chão, eu me agachei. Foi o reflexo dos tremores do terremoto. Todo mundo tava agachando no chão dentro do aeroporto. Uma sensação, assim, horrorosa.
Horrorosa, mais única, né? Acho que poucas pessoas passaram pela experiência de sentir reflexos Tá de aí. temores. Momento marcante. Um momento marcante. Ah, menina, eu dei um show, porque eu comecei a chorar, me abracei numa pilastra. Falei, meu Deus, tantas vezes que eu saí do banho molhado e usei a chapinha, nunca morri pra morrer no terremoto longe da minha casa. Ninguém vai achar meu corpo, eu não vou ter um enterro decente. Menina, pensei E o um milhão pânico de coisas. generalizado, né? Porque todas as pessoas estão vivendo a mesma coisa. Todo mundo que não era de lá estava em pânico generalizado, né? Porque pra eles, meio que eles já estão acostumados com a enchente, com os tremores, com o furacão, com tudo que acontece. Isso era comum, não, em Santiago? Santiago do Chile, a coisa é bem... porque lá eles pegam, como eles estão bem perto da cordilheira e muito perto do mar, lá eles pegam o quê? 6,8, 7 na escala Richter. Eles pegam tremores assim, dignos. Eu não sabia que tinha esse negócio, não. No Chile, Tem. tô chocada. Tem Chile e Japão, eles pegam coisas assim bem Aí vocês violentas. fizeram uma escala no Chile. São Paulo, Chile, Nova Zelândia, Austrália. Sydney. Mas São Paulo. você chegou a dar uma curtidazinha em Nova Zelândia ou foi só Nova parou Zelândia e foi muito passou? rápido, foi bem en passanzinho mesmo, a gente não conseguiu nem sair de dentro do aeroporto, mas o que a gente não curtiu na Nova Zelândia, a gente curtiu muito ali da Austrália. Vocês ficaram quanto tempo, mais ou menos? Cara, foram 15 dias. Ah, deu pra aproveitar, deu pra treinar um inglês. Deu para desenrolar bastante e foi muito engraçado porque lá até a gente ver australianos mesmo, levou muitos dias. Lá tem muitos chineses, muitos indianos, muito brasileiro. Então levou dias até a gente ver um australiano legítimo, assim. Mas é o novo continente também, né? Foi um dos últimos a ser... Não sei como falar isso. Povoado, digamos assim, né? Mas também já tinha os os nativos, por aborígenes. isso que eu não consegui falar. Já tinha os aborígenes, vamos dizer então, vamos melhorar a palavra, foi um dos últimos a serem colonizados. Colonizados. Né? Os aborígenes incríveis na rua exibindo a arte deles, tanto em artesanato como em música. Eles têm uma espécie de um cano que eles fazem com raiz e que eles giram enquanto cantam dentro dele. Eu acho que é didgeridoo. E vai fazendo um som assim. Eu falo, cara, é muito psicodélico, é muito incrível, tudo é muito lindo. As pessoas são muito gentis. E a comida não é um problema, pelo menos para o brasileiro. Porque tem influência de comida tailandesa, de comida chinesa e de comida indiana. Então, tem mais legume, tem frutos do mar, tem apimentado, carne de porco. Então, comida não foi um problema. E você sente que a sua apresentação foi bem recebida, que o pessoal gostou? Você conseguiu fazer outros shows lá também? A gente fez 3 apresentações no total. Foi do Brazilian Day. A gente fez num centro cultural da estação de metrô em Bondi Beach, que tem até uns vídeos bonitinhos gravados lá. Eu quero ver depois. Bonitinho, eu envio, sim. E o outro foi na casa dos brasileiros que acolheram a gente fez voltado para crianças. Chamaram toda a vizinhança de brasileiros, juntou todas as crianças, os pais, todo mundo sentadinho no jardim e a gente apresentou para eles uma apresentação um pouquinho mais longa com explicação sobre a história da capoeira. Foi muito bonitinho. Delícia. As crianças amando, assim. O melhor público de todos foram as crianças. Porque eles são muito sinceros, gente. Eles ficavam assim, maravilhados, batiam palminha, cantavam junto, queriam olhar os instrumentos, tirar foto. Foi muito... É bonito de uma forma que são coisas que você não esquece, sabe? O olhar do público. E a criança também, ela tem um olhar muito diferente, né? Que ela tudo é novo. Tudo brilha pra eles. Sim, e eu acho que a criança tem um olhar muito criativo, que a gente fica acostumada a olhar as coisas do jeito que a gente enxerga, a gente já tá habituado com o olhar de outros adultos também. A gente vai calejando, né? A gente vai perdendo a magia das coisas do dia a dia, das coisas simples, das coisas pequenas. E aí quando você faz espetáculo para criança, e a gente fez vários com Camboatá, o olhar da criança de nossa, e pegar no instrumento e tirar um som, aquilo leva a gente de volta para a própria infância até. E pro momento presente também, né? Pro presente. A música é uma arte que mantém a gente muito no momento presente. Sim, eu também penso... Nossa, eu sempre falava isso quando eu era mais nova, que
que eu ficava, gente, a música é a melhor arte de todas. Porque você não fica esperando, tipo, por exemplo, você vai assistir um filme ou você vai ler um livro, aí você quer saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer no final, você quer saber como é que vai desenrolar a história. A música, ela não te... você não tem que chegar ao fim. O objetivo da música não é chegar ao fim de nada. É o processo. E é um Sim. processo que para o músico dura a vida toda. É uma reciclagem, uma atualização, um novo pensamento, uma epifania para a vida toda. É um processo sem fim. Quais são suas principais inspirações musicais? E artísticas também, se quiser falar de outras áreas. Da vida. Michael Jackson. Multiartista. Ouço desde criança, observo o videoclipe, a dança. Eu acho que a coisa da dança até me veio através disso. Do Michael Jackson. Meus pais também são muito fãs. Tem uma história muito bonitinha que a minha mãe botava pra eu ouvir quando ela tava grávida. Uhum. Então ela botava os disquinhos do Jackson 5 pra eu escutar. Eles têm até hoje esses disquinhos, aquele pequenininho, né, lá do A e B, assim. Uhum. Então tem músicas do Jackson 5 que aqueles LPzinho pequenininho que você tá falando? Aqueles piquititinhos com encartezinho de papel. Do Jackson 5? De quando ele era criança. Gente, que Os chique. compactos. Aquele era o quê? 33 rotações? Alguma coisa assim, né? O LP é 45 e os compactos 33. Que raridade. Nossa, eles têm muitos desses. Eles eram muito fãs, assim, de Jackson 5. Meu pai gostava de usar as calças boca de sino parecidas, as camisas, assim. Ai, é muito bonito. Então Michael... E brasileiro? Qual a sua referência? Brasileiro, Tim Maia. Ai, Tim Maia, aquela musicalidade, aquele som. Então tem um peso, tem uma coisa. Ele conseguiu fazer essa mistura do black americano com o black brasileiro, que eu acho que é daí que eu bebo pra chegar na mistura que hoje eu faço com a minha banda. Vamos falar então da Mabô e os jazzes? Quando foi que você sentiu essa necessidade assim de acrescentar um jazz na sua vida? Menina, eu flerto de leve com o jazz desde os cursos de verão da escola de música. Porque lá dentro a galera respira muito. É a música brasileira, assim, da melhor qualidade. É o jazz. A música erudita rola muito ali também. Nos primeiros que eu entrei, eu ainda estava meio com essa visão do erudito, porque foi meio que ao mesmo tempo que eu ainda estava na UNB, mas aí a música brasileira e o jazz foram abrindo caminho na minha vida. Um amigo me falou assim, acho que foi no segundo curso de verão, cara, você já experimentou ali a musicoteca? Você já foi ali ouvir uns discos? Falei, não, então entra lá. Onde é que é essa musicoteca? Não tem aquele corredor que tem a sala dos professores ali na escola de música? Sim, sei. Ali tem a musicoteca. Tem banho das crianças lá. Isso, tem a musicoteca e ela vai ter várias baiazinhas assim. E aí você pede para retirar um disco, tem alguém lá para te orientar bonitinho, para fazer essa organização, pede para pegar os discos e você vai para a baia escutar. Você acredita que eu formei na escola de música, eu não sabia da existência dessa musicoteca, eu tô descobrindo agora. Inclusive são eles que compilam também os vídeos e os áudios das apresentações de todos os cursos de verão. Gente! Então, tá tudo ali, sabe? Aquela joia. A gente, grandes músicos que já vieram dar curso de verão e que infelizmente já são falecidos, você tem a performance deles guardada ali. Aquela performance do Hermeto Pascoal, histórica do curso de verão, que ele fez, que ele deu um acorde, não resolveu e saiu andando para fora do palco no Teatro Nacional. O último ano que o curso de verão foi no Teatro Nacional, as apresentações. Tem essa apresentação gravada. Que legal! A gente ficou todo mundo perturbadinho da Silva, porque no dia seguinte a gente chegou e todo mundo queria discutir como é que ia resolver aquele acorde, porque ele deu o acorde, saiu do palco e a gente foi todo mundo pra casa assim, tipo, não, resolve, pelo amor de Deus. Então aquilo foi incrível. Se vebra é tudo. Né? Porque aí ele ficou aí na cabeça de vocês até hoje. Nossa, pegou as crianças assim. A gente fala deste episódio até hoje. A apresentação foi há 13 anos atrás, sabe? E aquilo ainda é muito marcante. E aí, os jazzes? Vai lá na musicoteca. Dá uma ouvida. Acho que foi O Melhor do Jazz, volume 1 e 2. Dá uma ouvida o que você quiser do Ivan Lins e do Milton Nascimento. Eu fui lá. Catei esse Melhor do Jazz, volume 1 e 2. Peguei o disco do Ivan, que tem o Lembra de Mim. Lembra de mim. Exatamente, tema da novela.
E peguei o do Gil, que tem palco. O do Milton, na época, tava lá, alguém tava ouvindo. Aí eu falei, não, vamos de Gilberto Gil. Peguei o disco que tem a música palco. E eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu peguei um disco de música brasileira e escutei do começo ao fim para ouvir as letras com calma, ouvir o conceito, ouvir o encadeamento, as melodias, entender o que realmente compõe um disco. Os DJs também, aí eu vi Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Diana Krall, as músicas assim, os standards mais clássicos, sabe? The Way You Look Tonight, At Last. E eu fiquei ali, foram 2 dias de musicoteca. Larguei a aula, matei a aula, foram 2 dias ali, ó, imersa. Aí finalmente liberaram o disco do Milton Nascimento, e foi o que tem Manhã despontando lá fora, é o tema de Irmãos Coragem. Ouvi também de cabo a rabo, e eu ficava sentada assim, era uma baia piquititinha, que você ficava encolhidinho assim, ó. Aí uma hora eu encostei na cadeira, botei os pés pra cima e ficava ali ouvindo. Foi o dia inteiro imersa no processo desses discos. E desde então, todos os Civebras que eu fiz, eu comecei a ter esse costume de pelo menos um dia passar inteiro assim, pegando uns discões e ouvindo. E o jazz entrou por aí. Foi uma pulguinha atrás da orelha. Aí o namorado, no ano seguinte, me deu uma compilação também, montou um CD de presente dos namorados com uma compilação de jazz espetacular. Mas ficou adormecido. Mas a coisa da mistura já vinha. Por quê? Te falei da inquietação. Tava no canto erudito, mas ainda não é isso. Tava no teatro musical, show, formei, mas ainda não é isso. Tava fazendo backing vocal de música sertaneja, ainda não é isso. Hip hop, não é isso. O que eu queria no fim das contas? Eu queria misturar tudo. Mas eu só fui entender que eu queria misturar todas as coisas quando eu fiz uma outra coisa ainda depois, mais diferentona. Que a partir de 2010, eu tava num projeto de música eletrônica. Mulher, tu participou de todos os estilos musicais. Eu tava... Back vocal de sertanejo e hip hop, música eletrônica e jazz e música brasileira. Porque era uma curiosidade, junto com uma insatisfação, eu queria encontrar o que era aquilo que estava faltando. Eu estava cantando, mas não estava satisfeita. Quando tocava com a banda, ainda não era exatamente aquilo. Mas a música eletrônica, ela me deu uma epifania. Eu posso misturar tudo. Tudo que eu quiser, eu posso tacar em cima de uma batida, eu posso botar a bateria, o teclado, pra tocar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Só que aí a pira foi mais longe. Porque eu fiquei... foram quase 10 anos esse projeto também de música eletrônica. E aí chegou uma hora que o eletrônico não tava mais Eu falei, eu quero fazer isso com banda. Mas como que foi esse projeto de música eletrônica? Você gravava? Era live de música eletrônica. Você fazia live? Era tem projeto Dope Jam. Como o DJ Einstein, ele era o DJ do projeto, e eu era a cantora do projeto. Houve outras cantoras também, em momentos que eu saí para fazer outros projetos e voltei. Eu fui cantora do projeto no total 3 vezes. E a gente tinha também um produtor, que aí montava as batidas. A gente começou a compor música eletrônica também. Foi uma loucura, a coisa foi longe. Só que chegou uma hora que a insatisfação também bateu. E eu falei, eu acho que eu entendi o que eu quero. Eu quero fazer essa loucura ao vivo com banda. Boa. Eu não quero nada gravado. Eu quero a bateria, eu quero o baixo, eu quero o teclado, eu quero a guitarra, eu quero cantar em cima, eu quero pirar o cabeção. E aí eu comecei com o JP Mota primeiro, meu pianista. A gente tocando no Macarrão na Rua. Falei, Carla, tem um espacinho de novo pra gente aí no Macarrão na Rua? Que eu comecei muitos anos antes com o Murilo Timo, que a gente cantava aqui em Sobradinho e cantava no Macarrão na Rua. E aí voltei muitos anos depois e falei, Carla, dá um espacinho pra gente aí, pra gente experimentar uns negócios. K.O. da Pablo Vittar, versão jazz. Muito bom. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a lona, foi a tona, foi K.O. E a gente foi pirando. Maravilhosa! Obrigada. Que lindo!
lindo! E foi isso, a gente foi pegando jazz e jogando com uma roupagem de hip hop, de outras coisas mais contemporâneas, e foi pegando coisa contemporânea e jogando no jazz, jogando na bossa. E foi o duo Onyx. Aí veio o André Lima, baterista, virou trio Onyx, que a gente fez algumas lives durante a pandemia. E aí depois entrou o baixo, trocou o baterista, aí foi onde entrou o Iago dos Santos e o JG Chaves. E aí essa é a formação, né, do Maboios Jazzes, formação original. Eu cantando e tocando kazoo, que agora eu lembrei que eu esqueci de trazer o kazoo pra mostrar. Kazoo! Eu tô encantada com esse negocinho, tô assim, pirando. Kazoo na vida, porque aí virou o sopro que a gente precisava, né, dentro da banda. JP Mota, meu co-diretor musical e pianista, tecladista, maravilhoso. Iago dos Santos, meu baterista, nosso editor, a gente grava lá no Cozinharia Estúdio também, né, e ele é quem edita as nossas músicas. E o JG Chaves, nosso baixista maravilhoso. Ai, que projeto lindo! Tá animada agora que vai ser com uma Maboios Jazzes que você vai estar tocando só de passagem? Como é que tá? Eu tô assim, já querendo escolher as músicas a dedo, uma por uma, preparar com muito carinho a roupa, o repertório, porque olha, a gente tá muito feliz. E como a você gente tá fez muito feliz moda com o também? convite. Você gosta de caprichar no figurino? Claro, é uma escolha que ela já vem junto com o repertório, inclusive. A gente, quando entende qual é o tipo de show, para qual tipo de público, a gente já começa a pensar o repertório. Vai ficar mais romântico, mais leve, uma coisa mais esvoaçante, um kimono, pá. Um kimono. Ou então, no caso do Capital Moto Week, que a gente saiu da nossa normalidade, que são os tons terrosos, os beges, e a gente se vestiu na vibe roqueira, né? Falei, galera, vamos lá, vamos puxar aí as roupas pretas, quem é que tem calça encerada, pulseira de couro. Eu fui com uma peça que ela tinha umas tiras assim caídas, fui com uma bota plataforma dessa altura. Então eu me preocupo muito, converso com os meninos sempre. Vamos adquirir peça coringa, a apresentação é importante, a imagem é importante. Com certeza, é um diferencial, né? O carinho que a gente tem. Ai, Mabu, muito obrigada pela nossa conversa. Vou dar uma puxadinha aqui nos nossos patrocinadores. Sim. Pode começar, começando com Morada Mineira, que tem a melhor coxinha de Sobradinho. Já quero. Maravilhosa, tem coxinha, tem bolo, faz kit festa para cantar parabéns, aniversário. Isso é prático? Muito prático. Morada Mineira que fica ali do lado da quadra 8. Na quadra 8, lado só de passagem. Próximo, Paloramas, burgers, drinks e petiscos. Gosta de um hambúrguer artesanal, Mabu? Eu curto. Gosta de um dadinho de tapioca? Fala. Dá até um negócio. Vou ter que ir lá agora? Vamos ter que estar indo. Vamos lá, vamos prolongar nossa conversa. Espera a gente, tá, Palorama? Pode esperar a gente que a gente já tá. A gente vai continuar o nosso papo delícia lá. E eles fazem muita música ao vivo também aí, ó. Que delícia. Tem música ao vivo, drinks, petiscos, tudo que há de bom. Próximo, Clique, ferramentas e material de construção. E aí, você se arrisca nessa área também? Prega um quadro na parede? Olha, eu gosto de mexer assim com as furadeiras, Dá uma furada? martelar umas madeiras, fazer uns negócios à mão em casa. Puxei do meu pai, eu sou Você curiosa inventa com uma tudo. decoração? Invento uma prateleira, junta 2 pedaços de madeira, faz um nicho. Menina, a gente vai fazendo. Aí, ó, precisando de porca, parafuso, tudo que há de Fita bom. isolante. Não, fita isolante é importante demais. No ferramentas e materiais de construção é na Clique. Próximo, Centro Musical Maestro, instrumentos, acessórios. Você toca algum instrumento, Mabu, além do kazoo? Olha, eu já toquei derbaque, que é O que é o derbaque? aquele tambor árabe. Eu sei qual que é agora, porque eu tô fazendo uma aula disso. Eu tô fazendo aula de Tribal Fusion. Lindo! Com Gente. a Tefa, Stephanie. Então você deve ter conhecido a Beth Daenerys. Vinil. Que a Beth Vinil, ela é a mestra de tocar com a galera do tribal. Ela toca derbaque também. Belíssima, assim. Ela que vendeu, inclusive, meu primeiro derbaque. Comprei que com ela. chique. Então, Centro Musical Maestro, caso você queira comprar. Não sei se vai ter derbaque lá, mas violão com certeza vai estar Violão, tendo. teclado, uma corda. Exatamente, uma corda, fazer um luthier também tá tendo, aula de maravilha. música.
Luthier é importante, Luthier porque é é tão raro. importantíssimo. Poxa. Luthier é super confiável, viu? Conselho de aprovação do Sol de Passagem. Próximo. E é isso, são os nossos patrocinadores. Mais uma vez, Mabô, muito obrigada pelo seu que agradeço, meu tempo. bem. Eu adorei a nossa conversa. Estou Ai, também ansiosíssima para o seu show. Vai ser Obrigada. lindo, incrível, maravilhoso. Um beijo, muito obrigada, gente. Obrigada à Secretaria de Cultura, Economia Criativa e ao Governo do Distrito Federal. Tchau!